fortalecendo teu servo, usa com poder e autoridade. Jesus, em teu nome, Senhor, derrama o teu conhecimento, o teu poder, vai dando, guardando, livrando e protegendo, abençoando nossos corações para receber a porção, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor a todos. Devemos fazer uso do livro sagrado que se encontra em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Isaías 53, e vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías 53, e o versículo 4 e o versículo 5. A palavra do Senhor diz: certamente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores, e levou sobre si a nós, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Acabamos de ler aqui um texto profético que fala acerca do Messias. E esse Messias foi profetizado pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, foi o profeta que mais falou da vinda do Messias. E o profeta Isaías disse que quando ele veria, ele seria ferido pelas nossas enfermidades. Ele seria transpassado por nossas transgressões. E é interessante, se nós perguntarmos a qualquer pessoa hoje, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Qualquer pessoa que crê, que vai à igreja, que aceitou a Jesus Cristo, vai dizer: Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ponto final. Só que Isaías, ele não se limita só que ele veio morrer só pelo nosso pecado. Ele também veio trazer a bênção e a bênção da cura. Isso quer dizer o quê? Que ele levou todas as nossas enfermidades. Eu não estou dizendo aqui que crente não adoece. Eu não estou dizendo aqui que crente não passa por dificuldade. Eu também não estou dizendo aqui que crente não morre. Crente morre, crente passa dificuldade, crente também fica doente. O que eu estou dizendo é que ainda que o crente venha adoecer, ele pode pedir em nome de Jesus para ser curado. Eu também estou dizendo que no nome de Jesus as pessoas também podem ser abençoadas com a cura. Mas eu também devo reconhecer que nós devemos crer que realmente Jesus levou a nossa enfermidade. Levar a nossa enfermidade não significa não adoecer. Significa que nós podemos, sim, ser curados em nome de Jesus. Então, partindo dessa compreensão de que eu posso ser curado em nome de Jesus, isso quer dizer uma coisa: eu tenho que ter fé que Deus vai me curar. Eu tenho que ter fé que Deus vai curar aquela pessoa pela qual eu estou orando. Se eu orar por uma pessoa, Senhor Deus, eu te apresento o teu servo ou a tua serva, em nome de Jesus. Cure essa pessoa.
essa pessoa vai ser curada. Ou essa pessoa não vai ser curada. Mas isso está dentro da vontade soberana de Deus. Você sabe a vontade de Deus soberana? Se ela vai curar ou não curar a pessoa? Ninguém sabe. Se você não sabe se aquela pessoa vai ser curada ou não curada, porque está dentro da vontade de Deus, e você não sabe qual é a vontade de Deus para aquela pessoa, o que as pessoas fazem? Elas não querem se responsabilizar por aquela pessoa. E aí, uma vez que elas não querem se responsabilizar por aquela pessoa, por não saber se Deus vai curar ou não, qual é a oração da maioria dos cristãos que não tem fé? Que não tem fé realmente no nome de Jesus. Que usam a expressão, como eu estava falando hoje com meu pai, se for da tua vontade. Todo cristão que usa a expressão, quando vai orar pelo enfermo, dizendo, se for da tua vontade, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não se responsabiliza, que ele não tem nada a ver com aquilo, ele não tem nada a ver se Deus vai curar ou não, e ele está tentando tirar o corpinho de fora. Porque se eu oro por uma pessoa e digo, Senhor Deus, está aqui o teu servo, se for a tua vontade curar, eu estou falando em outras palavras para aquela família que eu não tenho nada a ver com aquilo. Se eu não tenho nada a ver com aquilo, o que é que eu fui fazer ali? Para que eu fui orar por aquela pessoa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, olhe bem, acho que está aí na live, está tudo direitinho aí, bonitinho na live, você está me ouvindo. Jesus nunca usou a expressão, se for da tua vontade, referente a uma outra pessoa. Jesus só usou essa expressão, se for da sua vontade, uma única vez, referente a ele, em relação ao cálice, quando ele disse, olha, Senhor, que a vontade dele era que o cálice fosse afastado. Aí ele diz, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Foi a única vez que Jesus usou a expressão, se for a sua vontade, em referente a ele. Mas em relação ao coxo, em relação ao morto, em relação aos cegos, Jesus dizia assim, ressuscita, anda, enxerga. Jesus sempre era direto. Não existe nenhum só versículo Jesus usando, se for da sua vontade, em relação ao morto. Jesus não disse assim, Senhor, se for da tua vontade, ressuscita essa pessoa. Ele nunca usou essa expressão. Jesus também nunca usou a expressão, Senhor, se for da tua vontade, faça com que esse paralítico ande. Jesus também não usou a expressão em relação à sogra de Pedro, que disse, Senhor, se for a tua vontade, faz com que essa febre passe. Jesus, os apóstolos eram diretos. Anda, vê, ressuscita. Agora, quando é em relação a nós, a vontade de Deus tem que ser manifesta. Se você vai tomar uma decisão, e aí você coloca diante de Deus, Senhor, se for a tua vontade, eu fazer assim, aí em relação a você, você coloca a vontade de Deus. Mas para orar, para falar em nome de Jesus, para que uma pessoa seja curada, você usa a fé e pede a cura. Agora, quem vai curar? Deus. A vontade soberana de Deus nós não sabemos. Deus é quem sabe se aquela pessoa vai curar ou não. Não há necessidade de você ficar perguntando se for da vontade do Senhor, porque aí você tira de sobre si a responsabilidade.
Mas para quem lê a palavra do Senhor, e que Isaías falou, que ele levaria todas as nossas enfermidades, e que ele ensinou aos seus seguidores que no nome dele, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Quem está dizendo é Jesus. Jesus não disse, olha, se for na vontade de Deus, no meu nome eu vou fazer alguma coisa. Não, Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então isso é fé. Quando a pessoa não sabe usar a sua fé referente a isso, aí ela tenta tirar dela a compaixão que Deus nos colocou, porque alguém diz assim, irmão, aquele irmãozinho ali, aquela irmã está ali sofrendo, porque é a vontade de Deus, ele está naquela enfermidade. Agora eu digo uma coisa para vocês, se é a vontade de Deus uma pessoa adoecer, eu posso afirmar diante de todos vocês aqui, que os médicos, as enfermeiras, são filhos do diabo. Porque eles estudam, se esforçam, criam remédios para dar para os doentes, para eles ficarem curados. Se eles querem que os doentes fiquem curados e são, eles são filhos do diabo, porque estão indo de encontro à vontade de Deus. E se é a vontade de Deus uma pessoa ficar doente, você não pode orar para aquela pessoa. Porque se você orar para aquela pessoa para ficar curado, você fica também contrário à vontade de Deus. Então, essa expressão que é a vontade de Deus, a pessoa ficar doente, é antibíblica. A doença acontece por permissão de Deus. Mas não é desejo de Deus que a pessoa adoeça. Não é desejo de Deus que a pessoa morra. Não é desejo de Deus que a pessoa se perca. O desejo de Deus era que todas essas criaturas dele, criadas por ele, fossem felizes e tivessem um futuro bom. A doença vem pela escolha que o homem faz. O homem morre pela escolha que faz. O homem adquire um câncer através do cigarro pela escolha que ele faz. O homem adquire uma cirrose na barriga pela cachaça que ele tomou. O homem pega uma overdose pela droga que usou. O homem pega uma AIDS pela prostituição que ele usou. Tudo é responsabilidade do homem. E Deus simplesmente permite isso de acordo com a vontade do homem. Mas nunca foi a vontade de Deus. Deus não sente prazer na morte do ímpio. Quem sente prazer na morte do ímpio são crentes que não conhecem a palavra de Deus. E aí, por não conhecer a palavra de Deus, fica usando a questão, é a vontade de Deus. Deus está tratando com ele, como se Deus precisasse da doença para convencer o homem do pecado. E aí já é um pecado grave. Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. Não tem nenhuma parte na Bíblia que diga assim, a doença é o que convence o homem do pecado. Mas tem na Bíblia que diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que toca o coração do homem para que ele venha se aproximar de Deus e se arrepender dos seus pecados. Mas as pessoas querem atribuir à doença o poder do Espírito Santo. Querem colocar a doença na quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e a doença. Não, eu só creio em três. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Não é a doença. É o Espírito Santo. Mas os cristãos, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, ficam usando a expressão, Senhor, se for a sua vontade. Os crentes têm que aprender a ler a palavra do Senhor e entender que a vontade soberana de Deus, ela é soberana.
Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Mas nós que seguimos a orientação de Cristo, que ele disse claramente, estenderão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Lá não está dizendo, se for a tua vontade, eu vou estender a mão e você vai ser curado. Lá não está dizendo isso. Está dizendo que se eu estender minhas mãos sobre as pessoas, eles ficarão curados pela fé que eu tenho em quê? Em Cristo, o enviado de Deus. Quando isso passa a ser entendido por mim, e passa a ser compreendido por mim, aí sim as coisas começam a se encaixar. E eu quero finalizar exatamente aqui, porque já deu 9 horas, e o nosso relógio despertador disse que está na hora de parar. E é uma bênção de Deus. Já oramos para consagrar essa bênção. Estamos aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você orar por uma pessoa, ore para Deus curar. Senhor Deus, a tua palavra diz que tudo que eu pedi em teu nome, eu te apresento a tua serva. Cure-a em nome de Jesus. Faça um milagre na vida dela. Agora, se Deus vai curar ou não, é com ele, é a vontade dele. Mas jamais tire a responsabilidade das suas costas, dizendo, Senhor, se fosse da tua vontade, como se você estivesse dizendo em outras palavras, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui porque me chamaram. Se quiser curar, cura. Eu não tenho nada a ver. E se aquela pessoa morrer, e alguém for te cobrar, olha, a pessoa morreu, olha, eu não, é a vontade de Deus, não tenho nada a ver com isso. Colocando a culpa em Deus. Seja um cristão corajoso e não um cristão covarde, que não crê que Deus vai curar e aí fica usando a desculpa se for da sua vontade. Mas tenha fé, como os seguidores de Cristo tiveram fé. Agora, se Deus vai curar ou não curar, não é porque eu não tenho fé, não é porque o doente não tem fé. Cabe a Deus que sabe de todas as coisas. Vamos simplesmente receber a bênção da cura, como Isaías está deixando claro. Quem levou toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. Isso só tem um significado, que essa bênção da cura está em nossas mãos e só precisamos colocar em prática, e assim a bênção do Senhor irá nos alcançar pela fé que nós temos na sua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, maravilhosa palavra do Senhor Jesus, que Deus usou o seu servo para nos orientar, para termos conhecimento, aleluia. Então Deus, Ele usa dessa forma e que nós cada dia venhamos aprender do Senhor. Nós temos o privilégio, né, de aprender com Deus. Deus, Ele tem usado o seu povo, Deus tem usado os seus servos, aleluia. E nessa noite também chamo aqui o pastor irmão Damião para encerrar o círculo de oração nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Domingo pela manhã aqui nós estamos indo de carro, 9 até 10 e pouco.